Hello, Butemores! Estamos aqui começando mais um podcast, mas esse é, olha, super, super, super especial. A gente está aqui com a Sandra Raquel, mãe, ativista, presidente e fundadora da Associação em Defesa e Garantia dos Direitos das Mulheres do Estado de Mato Grosso. E eu falei com ela aqui, principalmente uma sobrevivente, não é, Sandra? É verdade. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, muito interessante esse teu podcast. Parabéns pela criatividade, né? Isso traz, além de você trazer informações, você traz uma leveza, uma alegria. Gostei É uma muito. conversa de boteco, é um Eu papo fiquei de feliz, boteco. eu gostei muito, obrigada, né? E a gente trouxe também, gente, para incrementar o nosso papo aqui, Vivi Brasil, Viviane Brasil. Boa noite, Viviane. Ela é diretora executiva do Conseg, aqui de Campo Novo do Parecido. Veio aqui para ajudar a gente nas informações, né, Vivi? Boa noite, Butemores. É um prazer estar aqui no seu podcast, Renata. Ainda mais conhecendo uma mulher especial, sobrevivente sobre o assunto que nós vamos tratar nessa noite. Não é, gente? Violência contra a mulher. É um assunto assim que é um caso que a gente vê assim, não é só nas classes mais baixas, das pessoas mais pobres, né, Sandra? Tá acontecendo em todas as classes sociais, né? Com certeza. É porque antigamente, na época das nossas bisas, né? Vamos dizer, porque das bisas, dos nossos bisos, a gente, a gente não via, não se comentava muito, porque imagina hoje, nós no século XXI, nós mulheres tão atuantes, mulheres tão, né, que têm esse empoderamento feminino, é tão difícil, imagina para essas mulheres que veio lá atrás, né? Porque até nós chegarmos aqui, teve muitas mulheres que lutaram e que hoje nós realmente devemos agradecer a elas. Então, assim, a violência hoje, ela não está... Ela sempre foi assim. Foi a mulher rica, sempre esteve na classe social alta, baixa, todas. É porque o silêncio, muitas vezes, né, os motivos, cada um teve os seus motivos. A mulher mais simples denuncia mais rápido, talvez porque ela acredita que ela não tenha muito o que se perder. A mulher rica, que tem patrimônio, que tem bens, ela acredita que ela tem muito a E eu tava falando com a Vivi, ela tem vergonha, né? Todas têm vergonha, porque não é fácil entrar numa delegacia e dizer, ó, eu estou aqui porque o meu marido me espancou. E muitas vezes, dependendo da delegacia, dependendo a cidade, que não tenha que os profissionais não estejam capacitados para receber, para acolher essa vítima, fica muito pior. Porque é muito humilhante, gente, vocês não têm ideia. Sandra, a gente sabe que você está falando que você é uma sobrevivente. A gente vai contar primeiro, Vivi, assim, a história dela, né? E vamos começar assim pelo começo, tá? Quantos anos você tem, Sandra? 51. Fala a verdade, mulher. Olha lá. Olha, gente, né? Tem que falar, né? Fazer o quê? Ai, não parece não. E você é da onde? Eu sou natural de São Paulo, capital, mas vim para Rondonópolis com 10 anos. Ah, é uma rondonopolitana, é assim que fala? Sim, eu sou uma rondonopolitana e uma mato-grossense de coração. Ah, e qual que é a sua profissão? Eu sou jornalista e também... Isso aí você esqueceu de dizer que eu sou avó. Ah, é verdade, gente. Mayumi. Mayumi não é profissão, né? Mas é só Lógico que é profissão. Da minha mãe é uma profissão já. uma profissão de amor. Não é? É. Uma profissão de amor. Uhum. Tá, então você é jornalista. E você trabalhava na época que você foi agredida, né? Na verdade foi o meu segundo casamento. No seu segundo casamento. Eu tive o meu primeiro casamento, né? Uhum. Que não deu certo. O marido foi para o Japão e acabou acontecendo uma separação. E fiquei um bom tempo sozinha, com as crianças, ainda pequena, e foi quando eu conheci o Francisco. E quando eu conheci o Francisco, por eu ser muito jovem e ele ser mais velho, ele passava muita confiança, porque a gente se sente segura, né, com um homem, né, mais velho, né? Por isso que muitas vezes a gente vê meninas novas com homens mais velhos, porque o homem ele dá essa segurança. E o Chico ele passava isso para mim. E por eu já ter vindo de um casamento que não tinha dado certo, né? E
Então eu estava muito fragilizada. Então, quando eu conheci ele, eu realmente acreditei, nossa, agora vai dar certo, mesmo que com a diferença de idade, que era quase 20 anos. E você se lembra quando foi a primeira agressão? Porque a primeira agressão não é um tapa, né? Olha, na verdade, tudo, tudo dá sinal. Os sinais, eles vêm através do namoro, através do início do namoro. Mesmo quando aquele casal apaixonado, aquele casal, sabe, que fica assim naquele grude, mas ele dá sinal. É simples, por exemplo, você coloca um vestido desse, com um decote, o namorado fala, você vai com esse vestido? Não gostei desse vestido. Tira ele, não ficou bem essa cor para você. Ele fala de uma forma que você vai acreditar que não é por causa do decote que está incomodando ele, mas sim porque realmente Não ficou bem você o vestido. não ficou bem em mim. Aí ela fala, aí ela aceita. Então ali já tá. Mas você vai de novo na casa da sua amiga? Ontem você já esteve lá, você vai de novo? Não, você não vai. Então ela começa a deixar de fazer coisas por ele, por amor, porque está apaixonado. Por amor, né? Por amor. Nossa, estou muito apaixonada, porque ele é muito apaixonado por mim, porque ele se importa muito comigo, ele se importa com a roupa que eu visto, ele se importa com o batom que eu uso, ele se importa com a cor do meu cabelo, ele se importa se eu chego em casa tarde, com as minhas amizades. Então ela vê, naquele momento, ela está entendendo que é um excesso de preocupação. E ela se sente tão feliz porque é como se tivesse assim, é o amor, Um conto de fadas. é um conto de fadas que eu também vivi, né? Olha, Sandra, essa roupa aí não cai bem. Então, tudo isso eu imaginava que realmente fosse porque era um cuidado, mas não era. Então, se hoje, as moças de hoje estão namorando e elas tiverem os seus parceiros, seus namorados, seus ficantes, e ele tem esse comportamento, né, É um sinal de de alerta. afastar ela do convívio dos seus amigos, de afastar ela do convívio da família, de ficar toda hora querendo que ela faça os gostos dele, que ele fique examinando o celular dela. Não, isso aqui só para você não pode ter senha. Sim, você pode ter senha, o celular é seu, é algo particular, né? Então, assim, São os pequenos sinais que a gente vai então prestando tudo isso atenção, né? aconteceu, mas na época e eu não me Quantos anos você tinha? Olha, eu estava eu me separei, uns 23. Estava com 24 anos. É porque hoje em dia, né, Vivi, estão começando a namorar bem cedo, né? É porque Bem cedo, né? eu também fui tudo prematuro na minha vida, né? Uhum. Eu tive minha primeira filha, a Jennifer, com 17. Uhum. Né? Então, assim, foi tudo muito, muito rápido, muito prematuro na minha vida, foi tudo assim, muito, muito sofrido, muito corrido, muita luta. Mas tudo isso fez com que eu chegasse aqui, né? Graças a Deus. Então, assim, são diferentes formas de agressões. Fala um pouquinho pra gente, assim, começa com agressão verbal. Normalmente são essas coisas simples, né, esses detalhes, trocar de roupa, deixa eu ver o teu celular, não é para você receber mensagem do fulano, do cicrano, não é para você sair com a amiga, essas coisas simples que parece que é excesso de cuidado e não é. E quanto tempo você começou a ver assim, que você abriu o olho e falou, nossa, e agora? Enquanto nós estávamos namorando, né, eu acredito, para mim estava tudo certo, eu achava que eu estava sendo muito bem. Você namorava, mas não morava junto, você Não, só namorava. Só namorava. Eu tinha meus filhos pequenos e não estava ainda no momento de ele morar comigo. Porque quem tem filhos, principalmente nós mulheres, né? Nós que temos filhos pequenos, a gente tem que tomar muito cuidado para Com quem põe dentro de quem casa, leva, né? coloca dentro de casa. Então você vê hoje aí tantos casos de abusos, até pais e padrasto. Então eu tinha muito medo. Então, mas então não tinha sinal quando namorava. Eu estava feliz e acreditando que aquela união iria dar certo. E quando ele falou, então vamos morar junto, né? A nossa idade já não tem tempo mais para perder. A nossa idade. Você estava com 24 anos? Ele que não tinha mais tempo Como a perder. como se eu tivesse hoje com a minha idade, né? Porque hoje já a minha idade já não é. Não é que eu não tenho tempo a perder, é que daqui para frente eu tenho que aproveitar o máximo, porque 51 anos já não é mais 24. Então, assim, a gente tem que ter
consciência disso. E aí nós fomos morar juntos, assim, mas eu fui bem tranquila, fui bem feliz, achando que eu iria viver E ele te realmente. agrediu fisicamente? Quando nós fomos morar juntos, ele começou a demonstrar pelas essas questões de não deixar eu sair. Ele sempre demonstrou muito ciúme, talvez porque ele por ele ser mais velho e eu ser muito jovem, e ele não era um Mais homem, velho quanto? 20 anos. Tinha 43 no É, caso? é, Ah, 44. assim, e diga-se de passagem, ele não era um homem bonito, engraçado, que as pessoas falam, nossa, você passou por tudo isso. E o homem, assim, ele era fora do A padrão. beleza está nos olhos de Pois quem é. vê. Mamãe fala isso. Quem A ama o pessoa fala feio, assim, bonito lhe parece. mas ele era tão gentil que pra mim ele era muito Então, bonito. mas aí entra também a questão de um pouco do ciúme, porque ela bela com Não é? 51 anos. Imagina com imagina 24 com essa mulher, um 23, furacão. 24. Meu Deus do céu. E aí ele já não era Uhum. tão belo. Então ele tinha consciência disso. Então assim, hoje, né, eu fico imaginando o que realmente acontecia ali. A minha mãe falava que a nossa relação era a bela e a fera. E hoje vejo, eu não vejo, eu me apaixono pelas pessoas. Uhum. Sempre fui assim. Então, para mim era uma pessoa especial, independente dessa questão de estética. Então, nós fomos morar junto. Ele tinha uma situação. Ele tinha estudo, assim? Ele era Não, formado? não, ele tinha Tinha uma bens. cultura? Não, ele era bem financeiramente. Aham. Não era rico, mas ele era bem financeiramente. E Uma educação, isso que eu estava procurando a não, palavra. ele Ele tinha era uma bem educação, né? Porque às vezes. Polaridade. Não, ele não era aquele homem gentil. Ele era um homem que muitas vezes a gente chega e fala, olha, come com a boca fechada, é um pouquinho meio grosseiro, Ok. mas assim, era o jeito dele e isso também me cativou, porque eu achava ele que, como ele tinha recursos, ele era simples e Uhum. amoroso, então eu falei, então tá tudo certo. Então quando nós fomos morar junto e junto com as crianças, com Ele não sim, tinha filhos? ele tinha, Tinha. ele tinha tido uma relação, né? Aí você levou as suas duas pra morar com os dele ou não? Não, o filho dele já tá crescido, Já tava né? grande. Já tava crescido. E eu não tinha ligação com a família dele. Né? Então, na verdade, hoje eu trago para cá, para essa realidade, que quando uma moça vai conhecer um rapaz, antes de casar, ela precisa conhecer a família. Se ele cuida bem da mãe, se ele se separou por um motivo razoável, né? A gente tem que saber quem que é a pessoa com a qual a gente está se envolvendo. E na época eu não me preocupei com ele. Por que ele tinha se separado, o que tinha acontecido. Ele agredia a E mulher depois eu antiga? descobri que a ex-mulher dele sofreu toda a vida violência doméstica. Então eu estava com um agressor. Tem que ver o histórico, gente. Tem que ver o histórico das pessoas, né? Eu a acho que não é do gente- nada que a pessoa levanta e fala assim, nossa, vou dar uma porrada em você hoje. Não é. É questão Né? é questão de já vem mesmo. Se não for doente. Porque às vezes pode ser. Às vezes tem transtorno, né? né? Às vezes tem falta de conduta moral mesmo. Uhum. Às vezes de pai para pai. Culturalmente. E você sabe que isso passa, né? Então, assim, o que você né, que está nos assistindo, o que você quer que o seu filho seja? Como é que você quer que a sua filha seja? Eu sempre, quando os meus filhos eram pequenos, e até hoje, eu olhando eles assim, eu fico olhando assim, eu falo assim, nossa, eu me sinto tão feliz, porque, sabe, eu passei tantas coisas que se for para me relatar a minha vida aqui, mas eu olho assim e me sinto orgulhosa, porque eu consegui passar o amor e eles são pessoas de bem, Uhum. né? Então, voltando a falar do Chico, com 6 meses, ele me deu um primeiro empurrão, que eu caí na cama. Uhum. Ele me empurrou. Ele falou, você não vai trabalhar hoje, eu sempre trabalhei. Aí eu falei, não, eu preciso trabalhar. Aí eu levantei. Quando eu levantei de novo, ele me empurrou de novo. E aí foi isso 3 vezes. Aí na quarta tentativa, ele me deu um. Meu Deus. E aí, assim, eu fiquei apavorada, porque eu pensei, mas cadê aquele homem gentil, amoroso, que prometeu, né, me tratar como uma rainha? E eu fiquei apavorada, porque eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia de nada. Antes era muito difícil, não tinha né, tantas coisas fáceis, assim, 190 no celular, uma associação de mulheres, um grupo de pessoas, enfim, Uhum. né? E aí eu fiquei apavorada e
fiquei, chorei quieta, nós morávamos num apartamento, e você não grita e você não chora, porque isso é entre eu e você que dentro de casa. E as crianças estavam na outra sala. Uhum. Então eu tive que, naquele momento, aguentar, né, engolir o choro, os dois, e voltar para a sala. E então, como eu não reagi, não fiz nada, não procurei uma delegacia, não falei com ninguém, Uhum. e no outro dia eu fui trabalhar, porém eu passei muita base no rosto, porque ele me deixou com hematomas, ele entendeu naquele momento que ele poderia fazer Sempre. qualquer coisa comigo. E, então, é isso que acontece. Quando a pessoa te dá o primeiro empurrão, você não faz nada. Quando ele dá o primeiro grito, você não faz nada. Quando ele tem essas atitudes bruscas, né, agressivas, e você acha que está tudo normal, tenha certeza, minha amiga, que você vai ter um casamento tóxico, um casamento abusivo e é lamentável. Então, foi assim acontecendo. Aí ele começou a me bater. Ele agredia as crianças também? Não porque eu protegia muito. Eu sempre fui uma leoa. Eu não conseguia me proteger, mas eu conseguia proteger os meus filhos. Aí você ficou nesse ciclo de violência aí, é um ciclo, né? Você 7 apanha em 7 anos. 7 anos. Eu só falava pra ele, não, você pode fazer o que você quiser comigo, mas não faça com os meus filhos. Você apanhava todo dia? Praticamente. E por que você não saiu disso? A pergunta. A pergunta, a minha mãe na época, eu vim de uma família muito simples, Uhum. muito pobre, né? A minha infância foi uma infância muito sofrida, eu morei em favela, eu morei em orfanato, então assim, minha história realmente dá-se um livro. E minha mãe já sofreu muito também, viveu um casamento violento com meu pai. E quando eu estava casada com o Chico, ela morava numa outra casa, né? Ela curtia a vida dela, mas também sem essas condições financeiras. Mas eu fugia, eu pegava minhas coisas, colocava a roupa dentro do carro, eu tinha um carrinho velho, um Verona que fumava igual o carro da dengue, onde eu passava assim, pensava que era o carro da dengue que passava. E eu ia para casa da minha mãe, e aí eu chegava lá com as crianças, com cachorro, com roupa, com tudo. Mãe não aguenta, chegava chorando, passava 1 hora, no máximo 2 horas, ele chegava com um carro de telemensagem, que na época eu usava muito essa Sério? carro de telemensagem, Eu odeio carta da mensagem. fazia homenagens, dizia que Voltava a ser o príncipe. Lá do namoro. não vai voltar a acontecer, blá, blá. E aí eu acabava voltando. E muitas vezes eu deixava de ir embora, porque ele falava, se você se separar de mim, eu vou te matar, eu vou colocar droga no carro do teu irmão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer. Então ele começava a envolver as pessoas que eu mais amava, e ele era capaz de fazer. Você vai ter que aguentar. E as crianças comigo ali, então, assim, eu falava, você pode fazer tudo, mas com as crianças não. Então, quando você tiver que me bater, você vai me bater dentro do quarto. E quando você buscava ajuda com a sua família, eles te apoiavam ou sua mãe, por ela ter já vivido um casamento agressivo, ela orientava que você continuasse, que é assim mesmo? A minha mãe dizia que eu tinha que suportar, que aquilo ali iria passar. Mas às vezes ela falava para mim, não, fica aqui, vamos lutar juntas, vamos enfrentar isso sozinhas. Mas as coisas iam apertando e as Você ameaças dependia financeiramente muito, dele? muito, de filhos pequenos, e assim, então tudo dependia muito dele também. E eu não queria expor a minha mãe, sabe? Eu queria poupar minha mãe de alguma forma. Então, assim, era eu sempre cedendo, me sacrificando e protegendo meu filho, mas no fundo eu estava fazendo um mal muito grande. Aí você trabalhava? Todo trabalho, todo emprego que eu E arrumo. no, assim, nesse emprego seu, você não compartilhava isso com ninguém, nem com seu chefe, com a melhor amiga? Ninguém sabia. Nunca te orientou também a procurar uma polícia, procurar alguma coisa? Todos eram, não, você tem que aguentar, é assim mesmo, é pro bem dos seus filhos? Como que era a rede de apoio? Era difícil eu falar, porque quem vive essa violência tem vergonha de falar. Tem muita vergonha você chegar numa loja que você trabalha e falar para amiga, olha, ontem à noite eu apanhei. Então, assim, a mulher se sente humilhada e, infelizmente, a própria mulher condena a outra mulher. O julgamento não vem dos homens.
O maior problema que eu sempre tive, e hoje também como uma ativista, defendo as mulheres, com unhas e São as dentes. mulheres. A maior dificuldade que nós temos é com a própria mulher, de se apoiar, de se proteger, de acreditar, de lutar, de se defender, sabe, de praticar a sororidade. Tanto é que a gente vê hoje na política que é uma vergonha, no Senado, na Câmara Federal, em todos os lugares não temos representatividade. Então, o projeto para passar para benefício nosso, não passa, porque a maioria lá é homem, é machista, vai passar o quê? Vai passar o quê? Então, assim, o problema, eu acabei de falar para ela, e é algo interessante que quando eu falo as pessoas se assustam. O problema hoje de nós estarmos passando por tanta violência, por ter tanta mulher morrendo, por ter tanta coisa ruim acontecendo com a mulher, é culpa nossa, por não termos atitude, por não termos união, por não termos parceria, por não acreditar na outra. Então, para mim, chegar no emprego e falar, olha, ontem o Chico me bateu, algumas vezes eu até falava, mas aí elas falavam, você não tem vergonha na cara, por que você não se separa? Antes, quando eu vivi essa relação, foi antes da Lei Maria da Penha. Foi antes de 2006. Então, eu tinha que entregar o boletim de ocorrência, exemplo. Ele me batia, aí eu ia lá na delegacia da mulher, em Rondonópolis, fazia o meu boletim de ocorrência, dá licença, a escrivã falava, vai lá e entrega para ele. Era uma surra para ir e outra para voltar. Então eu já sabia que naquele dia eu ia apanhar 2 vezes. Né? Não tinha medida protetiva, não tinha uma carta de apoio, não tinha nada. E hoje, com a Lei Maria da Penha, tem tudo isso. E as pessoas ainda falam, não, Maria da Penha não serve para nada, Maria da Penha serve. Não é a lei que não serve, é a forma que está executando ela. E as pessoas, principalmente nós, mulheres, temos a obrigação de cobrarmos, né, do nosso juiz, que seja da vara, dos nossos parlamentares, para fazer com que realmente essa lei seja cumprida. Então, hoje em dia é sigiloso. É sigiloso. E na verdade, sempre foi sigiloso. Mas por falta não era sigiloso, aí você tinha que ir lá pegar e entregar você mesmo não, o eu seu digo boletim. sigiloso para a sociedade. Exatamente. Hoje, o que está trazendo essa modernidade, né, a evolução, as coisas estão ficando mais fáceis, né, a gente está tendo mais coragem, as pessoas estão acreditando mais na gente. Eu tenho uma história muito, muito complicada que eu passei. Eu tentei fugir e foi... não vou contar. Minha filha até está aqui presente e eu não me senti, mas assim, teve algumas situações que eu passei que são inacreditáveis. Que hoje mulheres, neste tempo, passam o que eu passei. Então, ele começou a me bater, a questão sexual. A questão sexual foi muito forte. Eu acredito que foi uma das coisas que mais me machucou. Por quê? A partir do momento que eu acordava, até o momento que eu ia dormir, eu sofria todas as formas de violência. Era a psicológica, né? Você é feia, né? Você não vale nada, não sei para que você está se arrumando, né? A moral, a patrimonial, eu não vou te dar dinheiro, eu não vou te dar carro, você não vai ter nada, né? Então, assim, eu ia trabalhar, eu tinha um mercado lá, um dos empregos que eu perdi por causa dele, eu ia trabalhar e eu estava no caixa lá, e ele ficava no mercado, nas prateleiras, ele ia para uma prateleira, ia para outra para ficar me olhando para ver como que eu tratava os meus clientes. E quando eu era muito simpática, oi, bom dia, que bom que o senhor veio comprar no nosso mercado, ele saía lá de onde ele estava e avançava. Ele não trabalhava, não? Ele tinha condições financeiras suficientes para... Meu Deus do céu. E aí as pessoas, o patrão, né, acabava me demitindo. Então eu perdi mais ou menos, assim, dentro dessa relação, uns 8 trabalhos, uns 8 empregos. Chegou um momento que eu não podia mais trabalhar. E o que te deu o start para falar, não, agora chega?
só se concluir essa questão sexual que eu gosto muito de falar, porque tem muitas mulheres que vivem isso e eu até me arrepio. E elas não se vê, tem muitas mulheres que estão vivendo relações abusivas e elas elas não reconhecem que está errado. Exemplo, o sexo. O sexo ele tem que ser feito com amor, com prazer, com desejo, né? Com respeito. Não aquela coisa forçada, não, você é minha mulher, você tem que fazer, né? Você vai ter que aceitar fazer um homenagem a Troar, colocar pessoas mais dentro da relação, você vai ter que aceitar isso, aceitar aquilo, fazer um sexo que você não deseja. Então, tudo isso são algumas coisas ele vestia, né? Não faz, apanha. Se faz, se sente suja, né? E muitas vezes em casa, eu não queria. Puxa, mas como é que quer, gente? O homem que bate pra ele meio de tarde. Não. Chega de noite. Eu deitava e ele falava assim, né? Eu falava, hoje não, tô cansada. Eu acredito que o teu público seja um público. Não, poucas crianças assistem. Não, maior de 18. Esse assunto, é um assunto, né, que a gente também tem que cuidar, que vai falar. Mas vou falar de uma forma que vocês vão entender. Quando eu não realmente batia o pé e dizia, não, eu não quero, estou menstruada, porque muitas vezes era obrigada a fazer essa condição, ele se masturbava. Ele fazia isso e ficava falando coisas obscenas e aquilo ali acabava e para mim, né? Então, assim, o sexo para mim depois se tornou algo insuportável. O sexo para mim era como se fosse um estudo. Até para mim depois que eu saí dessa relação, até a forma do homem me pegar, ele me pegasse por detrás, que viesse me dar um abraço, eu já achava que iria me forçar. Se ele viesse, então assim, essas coisas assim deixam muitos traumas. Marcas, né? Então assim, o sexo, minha querida, você vai fazer na hora que você quiser, do jeito que você quiser, você não pode. Se você quiser. Se você quiser. E ele não tem que te ameaçar, te chantagear. E a Lei Maria da Penha, ela veio para isso, porque hoje nós temos 5 formas de violência. Porque as mulheres acham que a violência contra a mulher é só aquela que bate, que deixa sinais, que quebra a perna, que quebra o nariz. Não. É moral, é psicológico, é físico, é patrimonial, né? É sexual. Então nós temos que saber de tudo isso. De tudo isso. E muitos homens agressores, eles sabem que as mulheres elas não têm esse conhecimento. Não têm esse conhecimento. Não ela é a doutora. Eu conheço não. Eu já fiz atendimentos com mulheres advogadas, mulheres promotoras. Eu já tive ajudando professoras universitárias. Histórias assim que eu falei para você, que é algo assim horrível. E a gente se pergunta como isso pode acontecer? Até quando isso vai acontecer? Eu quando eu falava em me separar, meu Deus do céu, ele dormia com o revólver embaixo. Eu sempre tive pavor de arma. E você me perguntou quando foi que se deu estalo pra você. Pronto, chega. Hoje deu. Aí não dá mais, né? As crianças acabavam percebendo, né? Mesmo que ele fazia as coisas às escondidas, mas ouvia os gritos. Muitas vezes na hora do almoço ele ficava nervoso, ele pegava a toalha e puxava tudo junto, porque ele falava que a comida estava muito ruim. E isso as crianças presenciavam. E o meu filho, eu tenho um filho caçula, que mora em meu irmão, né, cresceu vendo aquilo ali. E um dia ele chegou em mim e falou: mãe, eu vou crescer. Eu vou crescer e eu voltei. Então, assim, nesse momento eu entendi que algo tinha que ser feito. Porque
não poderia deixar meu filho fazer. E aí eu liguei com o pai dele, né, que já tinha vindo de Belo Horizonte. Falei com o pai dele, olha, fica um tempo com os seus filhos, porque você nunca ficou também, né? Desde quando as crianças nasceram, você veio do Japão, veio de Belo Horizonte, fica um pouco com as crianças. Seus filhos podem ter 50 anos, a gente chama de criança. Mas eles ainda estavam crianças, ainda estavam no começo da adolescência. E ele, não, tudo bem, ele aceitou. Então, de tudo, meninas, que eu passei, o mais doído de tudo, foi no momento em que eu tive que me despedir dos meus filhos e para que eles ficassem com o pai, para que eu pudesse Retomar sua vida, né? retomar a vida. E, assim, foi muito difícil. E quanto tempo durou esse? Deixar os filhos, começar de novo. Aí eu fui embora pro Acre. Esconder, né? Se esconder você foi, né? Fui embora pro Acre, porque eu precisava entender, né, qual que seria realmente o meu futuro. Só que eu sempre fui uma mulher muito dinâmica, eu sempre fui, mesmo sendo tímida, que na época eu era, mas eu sempre, aqui no meu coração, sempre Deus falou muito comigo. E Deus sempre dizia assim para mim, isso vai mudar. A sua história vai mudar. A sua história vai mudar. E, então eu acreditava nisso. Era o que me sustentava, porque das vezes que, quando meu filho foi embora, ainda fiquei muito tempo com ele, fiquei mais ou menos uns 2 meses, eu tinha que fazer um planejamento para mim ir embora. Tudo planejado, né, assim, sabe? Para as crianças ir embora. Eu falei, não, é que as crianças vão passar um tempo com o pai, então, tá. Porque senão ele nem aceitaria. Entendi. Então eu fiz um plano, eu criei um plano estratégico. Sozinha? Sozinha. E aí foi que eu fui organizar como que eu iria embora. Como que eu iria fazer isso? E isso, assim, parece uma história de ficção. E aí eu fiz tudo certinho e eu fui embora fugida. Sem ele, eu dormi e não amanheci. Você esperou ele sair? Foi embora ou não? Ele foi dormir e saiu, você saiu? Ele saiu de uma porta e saiu por dentro. Eu falei, agora eu vou cuidar do meu filho. E você tinha conhecidos no Acre ou você pegou e escolheu qualquer destino e foi sozinha onde ninguém te conhecia? A minha irmã, o meu cunhado é bancário até hoje, ele estava trabalhando lá. Então, eu conversei com ela, poderia, né, Te me receber? receber, e ela falou tudo bem. Mas eu não conhecia ela, não sabia de nada. E eu fiquei lá. Ela sabia que você era agredida? Na verdade, sabia, mas não sabia 100%, né? A gente sempre conta o que a gente quer contar. Mas sabia que tinha uma relação complicada. E eu fui pra lá, mas foi muito difícil, muito, muito difícil. Mas eu sabia que ia dar certo. Uma hora ia dar certo. E eu fiquei lá mais ou menos um ano com os meus filhos. Mas não tinha um dia que eu não ligasse pra eles. Haja filho, haja orelhão. E eu falava, Haja cartão? haja cartão. E eu falava pra eles, não, ficam tranquilos que a mamãe vai trazer vocês. E aí chegou um momento que Deus colocou no meu coração, pode voltar. Quanto tempo? Um ano. Um ano, aí você voltou pra Rondonópolis. Aí eu sabia que estava na hora de eu voltar. E ele já estava casado novamente? Quem? Seu ex. Ele não foi atrás de você? Ele não sabia, né? Ah, mas... Ele... E na mãe dela? Você cortou o contato com sua mãe? Nunca. Então. E as ameaças, né? Então. Porque ela ameaçava que ela. Quando eu fui embora, ele foi atrás de todo mundo, mas ninguém deu notícia. Mas depois ele descobriu, aí eu troquei de chip, naquela época era aqueles aparelhinhos, né? Troquei de chip. E aí ele já estava um pouco doente.
E ele adquiriu um câncer na garganta. E com a minha ida, acho que agravou o emocional dele até. E ele foi se debilitando, debilitando, debilitando. Quando eu voltei para Rondonópolis, dizem, a nora dele falou: "Ó, o Chico tá muito ruim e ele quer conversar com você." Eu falei: "Não, eu não quero Você falar, tá doido? não quero ver ele." Aí, mas ele quer falar com você. Eu falei: "Tá, tudo bem, eu vou falar por telefone." E falei com ele por telefone. O que ele queria falar para mim era só pedir perdão por tudo que ele tinha feito. Eu simplesmente falo assim: o perdão que você precisa estar perdoado e descansa e tá tudo bem. Porque o problema não sou eu, o problema era ele. Porque as pessoas más, o problema não é ele. Uma pessoa te faz o mal, o problema não é ele, não é você. É quem pratica o mal. E aí eu falei com ele 2 dias depois, ele morreu. Meu Deus. Não teve uma terceira vítima, foi a ex, primeiro casamento, Teve, e você. teve, porque Depois de quando eu fui embora, ele conheceu uma moça já, também da idade dele, chamada Maria. Creio que chama Maria, que ela deve estar viva. Ela foi a vítima dele também. Só que ela era mais esperta, ela era mais experiente, ela conseguiu pegar bastante coisa dele até, sabe, financeiramente. Uhum. Eu saí só com a roupa do corpo mesmo, eu não peguei nada, não fiquei com nada, 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 nada. Então, mas aí volta a reforçar o que você falou, né? O agressor, ele sempre vai ser um agressor, e é importante conhecer o histórico dele. Hoje nós temos tecnologia para isso, nós temos conhecimento para isso, então a gente se relacionar, se atentar ao passado, à família. E quando eu voltei para Rondonópolis, eu voltei igual uma águia. Uma fênix ressurgindo. Ah, menina do céu, eu cheguei, falei: agora é comigo. Agora é comigo. Agora eu vou buscar, agora eu vou me reconstruir, porque o lugar dos meus filhos é comigo, é do meu lado. E na época tinha uma campanha, estava acontecendo uma campanha política de um candidato, e minha mãe também sempre foi muito politiqueira, e eu fui trabalhar para este candidato. E o candidato, olha que interessante, o candidato um dia ele me viu, ele olhou para mim e falou assim: "Você é uma moça tão bonita, mas você tem uma tristeza tão grande no seu olhar. E o que eu posso te ajudar?" É coisa de Deus mesmo, sabe? Aí eu falei pra ele: o senhor pode me ajudar? Ele falou: "Como? Se o senhor ganhar para deputado, senhor, o senhor me dá dinheiro? O senhor me ajuda a trazer os meus filhos? O senhor me dá um emprego? Porque a política vai acabar, mas eu preciso continuar." Uhum. Ele olhou assim: "Mas por que você está sem os seus filhos?" Aí eu fui contar a minha história para ele. E ele olhou para mim e falou: "Sandra, eu sou um homem de palavra. Eu ganhando ou perdendo, você vai trazer seus filhos." Tudo bem. A campanha acabou, novembro passou, dezembro passou, ninguém me procurou. Falei: infelizmente, né? Como disse, político só promete. Aí um belo dia o meu celular tocou, era ele. Tô falando ele, que eu não sei se eu posso mencionar nome. Claro, pode, bem, que é um podcast, pode falar tudo que você quiser aqui. Então tá bom. Era o Carlos Gomes Bezerra, deputado Carlos Gomes Bezerra. Uhum. Ele ligou pra mim e falou assim: "Sandra, aqui é Carlos Gomes Bezerra." Falei: "Nossa, ele ligou. Eu vou passar para o meu chefe de gabinete e você vai arrumar toda a tua documentação. A partir de semana que vem você vai estar no meu gabinete como minha assessora e me passa a sua conta do banco, que eu vou te passar um dinheiro para você imediatamente trazer as suas coisas." Hoje assim seriam uns 10 mil reais. Uhum. Eu falei: "Mas deputado, eu não tenho dinheiro para te pagar. E o senhor quer que eu pague com o desconto do meu..." Não, ele falou: "Isso é presente para você." Porque nenhuma mãe merece estar longe dos filhos. E então, com o dinheiro que ele me deu, eu consegui recomeçar a minha vida. Fui assessora dele por mais de 10 anos. E aí eu comecei a me fortalecer.
Aí passou um tempo, eu conheci o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Rondonópolis, em uma reunião que fui convidada. Quando eu cheguei nessa reunião, eu ouvindo o assunto das mulheres, que elas estavam falando exatamente assim nessa roda de conversa, sobre violência contra a mulher, tal, sobre tudo aquilo ali. E eu falei assim, aqui defende mulheres? Aham. Aqui defende mulheres vítimas de violência doméstica? Esse conselho aqui é para isso? É. Você não sabia que Eu existia? posso participar? Pode participar como ouvinte, depois você vem como conselheira, depois como você pode ser vice-presidente, depois você pode ser presidente. E eu falei, é aqui o meu lugar. E resumi o Cantar da Ópera. Fiquei pouco tempo como conselheira, passei a ser vice-presidente e em menos de um ano eu era presidente. Fiquei por 4 mandatos como presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Rondonópolis, sendo um conselho de referência no estado de Mato Grosso, tanto que nós trabalhávamos. Aí eu trabalhava muito. Eu já estava com as crianças, né? Eu já estava adolescente, aí já estava namorando, tudo. E eu não tinha muito tempo para mim. E adoeci muito, porque eu me dediquei muito. E aí eu me afastei do conselho no ano de 2000, se eu não me engano, foi em 2011. Eu entreguei o conselho porque eu estava sem condições de saúde. Não porque mas é porque eu não tinha condições de... Eu também eu acho que tem que dar essa oxigenação, né? Tem que mudar também. Eu falei, agora eu vou para casa, lindamente, maravilhosamente. A criança já está criada, já estou, né, tranquila. Mas quando eu cheguei em casa, eu vi que o meu lugar não era lá. As mulheres já sabiam quem era a Sandra Raquel. Daí já ia atrás de você. As mulheres já iam para a porta da minha casa. As mulheres já confiavam em mim. A polícia militar ia lá na porta da minha casa me buscar, para me socorrer vítima. Mesmo não estando no conselho, eu ainda era referência. E aí eu falei, não. Então agora eu vou criar uma fundação, uma associação, qualquer coisa. Eu fui estudar o que é criar. E acabei criando, então, na época, a Associação de Mulheres de Rondonópolis e Região Sul do Mato Grosso, que atendia só ali naquela região. Foi criado, nós começamos a cuidar dessas mulheres, consegui uma casa através de um empresário lá de Rondonópolis, o nome dele é Áureo Cândido Costa, um empresário muito rico, muito generoso, a qual eu tenho imensa gratidão a ele. E ele me arrumou uma casa, a qual nós fizemos uma reforma na época, custou R$ 12.000. Conseguimos parceria dos empresários lá de Rondonópolis, reformamos a casa, colocamos lá os móveis que a gente conseguiu, não dava uma mesa, dava outra cadeira, uma geladeira, e aí eu fui atrás dos psicólogos, que eu entendi do que mais as mulheres precisam é de acompanhamento psicológico. Comecei com um psicólogo, depois fui atrás de mais um. Cheguei a ter 22 psicólogos atendendo lá voluntariamente. E dentro dessa casa nós tínhamos aula de zumba, aula de yoga, cursos profissionalizantes, palestras e tudo. Então nós ficamos lá 7 anos nessa casa. Veio a pandemia deixou todo mundo na situação, todo mundo já sabe. Quando a pandemia, aí nós tivemos que fechar, né, por causa dessa questão da saúde. Quando nós retornamos, nós já não tínhamos tanto apoio financeiro, porque quem ajudava a gente eram os amigos, né? Dava 10, 20, 30, e eu perdi essas pessoas que me ajudavam. E aí foi ficando difícil. E até que eu cheguei na minha diretoria, sentei com elas e falei, não estou dando conta de manter essa casa. Essa casa precisa ter uma reforma, nós não vamos conseguir. Então vamos ser sensatos. Vamos fechar a casa, porém o trabalho vai continuar. Porque a associação é eu, é você, onde nós estivermos, nós somos a associação. E concordaram. Foi mais difícil para mim fechar a casa por causa dessa ligação de sentimento. Foi bem difícil fechar a casa. Mas aí vai fazer 8 meses que nós fechamos a casa, porém os psicólogos continuam atendendo os nossos pacientes nos seus consultórios. Entendi. Doutora Cristiana Aquino continua atendendo as nossas vítimas, orientando, né? Eu continuo fazendo as palestras, socorrendo. Então, cada um faz o que pode. E hoje, o nosso ponto de referência é na casa da nossa
é Tesoureira Hilda Rosa. Uhum. Temos a nossa rede social, que se você ver lá tem muita coisa. Eu viajo muito, faço muita palestra, dou curso. E é isso. Entendi. Pra chegar até aqui. Vai chegar a cair aqui no Campo Novo no podcast, no nosso podcast. Esse podcast é maravilhoso. E aí, deixa eu falar uma coisa. Vivi, você como diretora executiva do Conseg, ela estava falando de um conselho de mulheres. O que tem aqui em Campo Novo? Bom, aqui nós temos a Patrulha Maria da Penha, Uhum. que é o primeiro atendimento, né, o primeiro contato a gente chama aqui de Maria, as Marias. As Marias. A gente chama de Maria. A partir desse primeiro contato com a Polícia Militar ou com a Civil, que é onde faz o boletim de ocorrência, que hoje mudou bastante da sua época, é feito a representação da para o judiciário. Sim. O judiciário ele emite automaticamente a medida protetiva, baseado no que o delegado, né, manda para ele pode acatar todas as medidas protetivas ou parcialmente. O que seriam essas medidas protetivas? A tantos metros da residência, do local de trabalho, dos filhos, depende a cada situação. Uhum. Aí, chegando na PM, via e-mail, então, automaticamente o juiz 6 já vai para o e-mail da PM. A PM tem acesso a essas medidas protetivas, e aí ela vai fazer o primeiro atendimento com a vítima, que é a Maria. Até mesmo porque ela, como ela relatou, é um ciclo que muitas vezes a dependência da Maria ela é só financeira, mas grande parte vai muito além do financeiro. Vai do emocional, vai da falta de família, vai da vergonha de expor para os outros, vai das ameaças. Então ele faz todo esse levantamento ali, nesse primeiro momento, com a vítima. O segundo atendimento é com o agressor. Para quê? Para que o agressor saiba que existe essa medida, diferente da época dela, que ela tinha que levar. Então, né? Agora é a Polícia Militar que leva e explica já, olha, nós estamos de olho em você, existe uma medida, você está ciente que você não pode fazer isso, de acordo com o que está na medida, ele assina um papel, e aí a própria Polícia Militar, nessa Patrulha Maria da Penha, busca a rede de apoio, que é uma rede assim, de Judiciário, Ministério Público, no caso de menor é o Conselho Tutelar. Aqui tem Conselho da Mulher? Não. Tem, desculpa, tem sim. Aí tem se precisar, por exemplo, ela não tem família aqui, ela sofreu uma agressão, fez a denúncia, precisa ir embora do estado dela, igual ela prestou para o Acre. Vai através da Secretaria de Ação Social, né, o CRAS, lá tem a Sala da Mulher, que é a dona Soneia que cuida. Temos aí também a Casa das Marias. Não sei se você chegou a ter conhecimento nesse momento que você está aqui. Excelente. A gente já foi lá, o Botecast já foi lá falar com a Érica, com as meninas, visitamos lá. É incrível. Mandar um abraço para a Érica, né? Ela que conduz, mas com ela também tem a Kátia, a Luciana, a Denise, que são todas pessoas maravilhosas, todas empenhadas cuidando das nossas Marias. Então lá na Casa das Marias tem a capacitação até para ela ter renda, tem vários cursos, tem apoio psicológico, tem o trabalho com a horta. Isso não tem nada a ver com prefeitura, nada, né? Não, lá é uma ONG, né? É uma ONG independente também que precisa de doações. Vamos aproveitar e pedir. Ela sabe o quanto é difícil, né? Muito. Tudo precisa. E lá está tudo registrado, tudo certinho. Tudo certinho. É utilidade pública municipal, estadual? Não, estadual eu não sei. Estadual eu não tenho conhecimento. Mas enfim. Então, voltando aqui, a Polícia Militar coloca essa Maria em toda essa rede de apoio, porque depende de cada um. Tipo, você tinha filhos de menor, mas eles não eram agredidos. Mas, como ela mesma relatou, existem 5 formas. Pode ser que a Maria da Penha seja com um dos filhos. Porque pode ser uma agressão sexual com uma criança de menor, que é o que mais está acontecendo, né? É o rodízio de padrasto, talvez um tio que veio, um filho que veio, porque nossa região ela é agrícola, ela recebe muita gente que vem em busca de melhores empregos. E aí fica na casa do irmão e acaba agredindo a sobrinha ou a prima, e aí se encaixa na Lei Maria da Penha. Então aí aciona o Conselho Tutelar, aciona o CRAS, tanto para psicólogo quanto para esse acompanhamento na escola, no ambiente familiar e também para tirar, porque é um trauma, né? A pessoa fica machucada. Se uma mulher adulta já sofre, imagina uma criança.
Então, assim, aqui em Campo Novo eu falo que nós somos privilegiados por ter uma rede de apoio muito grande, atuante, que ajuda bastante as mulheres. A mulher só precisa dar o primeiro passo. Se eu souber que a minha amiga está sendo agredida, eu posso fazer denúncia por ela? Você pode fazer a denúncia, sim. Mas daí ela chega lá e fala, não tô não, gente, é mentira. E aí? Então, aí depende única e exclusivamente da Maria. A Maria, ela tem que entrar nesse estado de consciência, igual a Sandra falou, de saber que isso não é legal, que se encaixa na Lei Maria da Penha, que é um direito dela, que ela pode lutar por isso, que existe um final feliz. Diferente na época das nossas avós, que não tinha para onde correr, não tinha lei, o machismo imperava, então assim, não tinha final não feliz. Que não impere hoje, né? Mas hoje ainda temos quem luta pela gente. Temos Sandras, temos as Marias da Penha. Toda conquista, ela vem de uma luta, né? Então, assim, a Maria da Penha... Né, e você tem dados aqui de Campo Novo, Vivi? Olha, no momento, é em torno de aproximadamente 50 medidas protetivas em aberto, que está sendo acompanhada pela Polícia Militar. Já chegou a ter quase 200. Mas acontece o quê? Uma retira, a outra vence, porque elas são 6 meses. A medida protetiva vence? Ela é a cada 6 meses, aí durante esses 6 meses a Polícia Militar fica acompanhando. Toda semana mandando mensagem, ligando, perguntando se o agressor entrou em contato, se manteve a distância legal, se está sendo importunada, se ela está bem. O agressor não fez nada disso, não importunou nada, aí deu 6 meses. Aí acaba a medida protetiva, aí ele pergunta, você quer renovar ou tá tranquilo? Aí algumas renovam e outras falam assim, não, eu já estou me sentindo segura. Por quê? Uns vão embora, outros adoecem, outros falecem, ou já tem um novo relacionamento e já para de importunar a vítima. Então, assim, aí com 6 meses, ou renova ou ela que dispensa. Eu já estou me sentindo segura. Mas, assim, pegando uma deixa nesse assunto, eu acho que o interessante também agora é que antes a mulher, por ser ameaçada, né? Você vai lá e tira, né, o boletim, porque não tinha medida protetiva. Você vai lá e tira o boletim, você vai lá e tira a denúncia. E aí tudo bem. E agora não, agora a mulher já não pode tirar a denúncia antes de comunicar a juíza e o próprio não é? Ministério Público, para ele entender o porquê que ela quer tirar. Porque muitas vezes ela está tirando por ameaça. Entendi. E antes podia. Mas assim, Renata, se você denunciar e a polícia chega lá e a Maria fala assim, não, tá tudo bem, a polícia infelizmente não pode, não tem uma medida que ela pode adentrar no recinto e prender a pessoa mesmo contra a Maria. Então se a Maria falar que tá tudo bem, a polícia tem que voltar para trás. Infelizmente depende só da Maria para ela fazer a denúncia. Gente, é sigiloso, gente, pelo amor de Deus, vão ficar apanhando em casa. E aí, vocês resgatam essas mulheres. Aí, na sua fundação, na sua associação, vocês, que nem aqui nas Marias, que elas dão uma capacitação para ajudar a sair dessa... Primeira coisa, acho que tem que sair da dependência financeira da pessoa, né? Às vezes é isso, às vezes até é o contrário. Às vezes a Maria da Penha é no financeiro, onde o agressor ele fica chantageando e tirando o dinheiro da mulher. Então, às vezes a dependência é financeira, às vezes é o agressor depende de... Tem situações que fica te chantageando. Todo salário, eu sou o administrador da casa, então quando você receber o seu pagamento, você tem que passar para mim. Isso também é Maria da Penha. Você está tirando o direito dela de administrar o próprio dinheiro. Meu Deus! Então, às vezes, ela não é dependente financeiramente. Ele é. Às vezes, ela é dependente emocionalmente. Principalmente quando ela vem machucada da figura de pai. E daí ela busca em homens a proteção que ela não teve na infância. Ela busca o pai que ela não teve e acaba pegando esses agressores. E aí, porque ela falou, o cuidado. Ele me ama tanto que ele está cuidando de tudo para mim em casa. Na verdade, é uma relação tóxica, né? Enquadra na Maria da Penha. Entendi. E aqui tem um bairro que tem mais... Você tem esses dados também, Vivi? Há um tempo atrás, eu até me surpreendi que o bairro que mais tinha os índices mostravam era o bairro Nossa Senhora Aparecida. E é um bairro assim que é
uma classe média, né? Uhum. Então, assim, a gente até se assustou por ter pessoas que têm estudo, que são de classe financeira Estável, assim, né? estável, então a gente se assustou. Mas, ao mesmo tempo, aquela coisa, são as pessoas que já têm um pouco mais de mente aberta e puderam deixar a vergonha de lado, entenderam que elas não precisam viver assim, que elas lutaram para chegar lá. Mas a gente sabe que tem outros bairros que acontecem, porém as mulheres ainda não conseguiram dar o start, como a Sandra. Quanto tempo você sofreu? 7 anos para dar o start. Então, assim, nós sabemos que hoje não é mais Nossa Senhora. Não tem esses dados atualizados. Uhum. Né? Foi o primeiro levantamento que teve. Então, assim, que as mulheres realmente precisam deixar a vergonha de lado, buscar ajuda. Essa Patrulha Maria da Penha são o Sargento Alberto e o Cabo Cariello. Uhum. Eles são muito simpáticos, muito pacientes, e eles fazem um atendimento, pode ser na casa dela, se ela não quiser viatura lá, ela pode ir até a PM, eles podem ir até o serviço dela, pode se encontrar na rua, aonde ficar mais confortável para ela, eles vão e fazem um atendimento, e é totalmente sigiloso, é só um dos dois que senta, ouve a mulher, os demais ficam até afastados para não estar ouvindo o que ela está relatando, e só tem acesso àquele que atendeu ela. Então, nem aqueles dados não vai ser expostos nem na mídia, nem para o vizinho. É porque o medo, assim, nem o pro medo que às vezes as pessoas têm é de aparecer na TV. ou na TV ou no plantão de polícia. Tem um plantão de polícia de manhã cedo. Todo mundo liga o radinho pra escutar. Lá em casa ainda é assim, tá? Eu vou só acordada ainda com o plantão de polícia. Então, mas os plantões de polícia tivemos tanto Maria da Penha, tanto assalto, né, tantos homicídios, mas não vai relatar o nome, sobrenome, Não vai endereço, expor, né? Não, jamais vai expor. Nem pode. As Marias, né, já estão fragilizadas, já vem, então é tudo sigiloso. Até mesmo, como ela falou, ela teve que montar um plano para sair do ciclo. Então, talvez você indo lá, você vai estar buscando até aconselhamento nesse primeiro momento, como é o processo, e daí você tomar a decisão de fazer a representação. Exatamente. E a sala da mulher, gente, lá é coisa mais linda, é rosinha, tem espelho, tem flor, é pronta para atender vocês, mulheres. Ah, mulheres. gente, olha isso, não sabia não. Tem uma sala que atende só, ela chega, ela não vai ficar lá na recepção da que faz o boletim de ocorrência. Ela é conduzida para a sala da mulher. Com poltrona, bem assim, próprio para atender, adequado para atender a mulher. Entendi. Você não fica exposta, porque aí todo mundo que chega tá vendo você. Se você ali. tá lá. Não, você vai ser levada para uma sala específica. Isso daí até parabenizo, né, ao prefeito, à equipe, né, da polícia, porque recentemente o atual presidente, né, ele sancionou uma lei a qual é obrigatório, é lei. E eu sempre falo, eu não discuto lei, eu quero que ela seja cumprida. Para que todos os municípios, Mato Grosso tem 141 municípios. Então, porém, só 8 municípios têm delegacia especializada. Isso é um absurdo. Isso para mim não desce. Né? Mas, enfim, todas as cidades do Brasil que têm a delegacia especializada, ela tem que ter plantão 24 horas. É lei agora. É lei. Essa violência, ela acontece de madrugada, é nos finais de semana, é nas quarta-feiras depois do jogo, é depois das 6 horas que a delegacia fecha. Lá em Rondonópolis, exemplo, nós temos uma delegacia especializada, tem uma equipe maravilhosa lá que eu gosto muito do trabalho que eles fazem, mas tem horário de fechar. E aí tem que ir pro CIS. O CIS é todo mundo junto. Entendi. É todo mundo junto. Então, assim, o que a gente tem que fazer agora é que essa lei seja cumprida para que nós tenhamos, porque só Cuiabá, aqui no estado do Mato Grosso, que tem essa delegacia 24 horas. Ser vítima de violência não é fácil. Eu penso que falta mais empatia por parte das pessoas, mais respeito. Mulher nenhuma, ela sente prazer, ela gosta, ela se sente feliz em viver com um homem a qual a maltrata, a humilha, a estupra, a faz mal para ela.
E a sociedade mesmo, ela se tornou violenta, porque além de nós, vítimas, sermos violentadas pelos nossos companheiros, nós também estamos sendo vítimas da sociedade que violenta novamente essa mulher. Uhum. Então, eu vejo que chegou um momento, chegou um momento. O ano passado, o estado do Mato Grosso teve 102 crianças órfãs do feminicídio. 102 crianças que perderam suas mães. Porque quando essa mulher é assassinada, chamamos hoje de feminicídio, ela perde a mãe, ela perde o pai, porque o pai ou ele vai preso, ou ele foge igual um rato covarde, mas uma hora ele vai ser pego, porque a polícia trabalha para isso. Uhum. Ou ele vai ser morto. Então, acabou. É sem pai e sem mãe. E normalmente essas mortes dessas mulheres deixam essas famílias totalmente destruídas e desamparadas financeiramente. Se é a mãe que sustentava a casa, igual aquele caso que eu estava contando para vocês de Rondonópolis. Então, assim, há muito o que se pensar, há muito o que se. Sabe, parabéns por você ter nos convidado, porque é um bate-papo que talvez alguém possa assistir aí e falar, Dá o nossa, clique. que assunto mais idiota, que bobeira. Bobeira não. Porque e se fosse a sua mãe? E se fosse a sua filha? Né? Esse daí da Maria da Penha, você falou pra mim, né, Vivi, que não é só homem e mulher, né? Não, Relação homoafetiva homoafetiva também se encaixa, né? Se tem duas mulheres e uma agride a outra, também entra nesse Entra na Maria da Penha, né? Não somente relação afetiva homem-mulher. Como eu falei, por exemplo, vem o irmão lá na casa e agride ou a esposa, a cunhada, né, ou a sobrinha, que é a filha. Também, dentro do convívio familiar, tudo se encaixa Maria da Penha, ou ainda esse relacionamento. Se o Chico ainda estivesse vivo, voltasse a agredir ela, mesmo tendo se separado, ainda entra no Maria da Penha. Então, o ex do relacionamento também se encaixa ainda no Maria da Penha. E assim, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e deixar um recado, porque quando a gente fala, a Maria apanhou de novo, a primeira coisa que a gente escuta é, não separa porque gosta de apanhar. Exatamente. Já ouviu muito isso, né, Sandra? Sim, muito. Gente, não é assim, ela é um ciclo. É como a Sandra contou. Demora para perceber que você está num relacionamento abusivo, demora para você entender que você tem saída, que você pode mudar a sua vida, e os sinais eles vêm, só que na hora do amor, da paixão, acaba passando despercebido. Em conversa com o Cabo Cariano hoje, ele até me explicou que assim, como a Sandra também mencionou, começa com a agressão física, verbal, a moral, os xingamentos te diminuindo, falando que você não vai achar outra pessoa, que você não merece mais. Te defamando. Te defamando, fazendo você se sentir feia, horrorosa. Aí depois vai para o primeiro empurrão, depois vai para o tapa, depois para o soco, puxão de cabelo, depois vem para o soco mesmo, as vias de fato, e chegando até a morte. Esse é o processo que o agressor usa com as suas vítimas. Então, percebam nesses primeiros sinais. Não deixe chegar nos hematomas ou até mesmo na morte. E procure, como eu falei, eles estão lá prontos para atender vocês, procure ajuda. Não quer denunciar, vai lá e busca conselho. Como fazer, se abram para eles, ou para o psicólogo, ou para a vizinha. E você que é amiga, que sabe que a sua vizinha, sua colega de trabalho está passando, porque é inevitável. Por mais que passe uma base, uma coisa, dá para ver os hematomas, a gente sabe. A tristeza também no olhar. A tristeza no olhar. Chega, se aproxima dessa pessoa, né? Aconselha, tenta ver, descobrir, fazer ela se abrir para que ela consiga ajuda. Talvez um profissional capacitado, como um psicólogo, né? Alguém que já trabalha, uma associação, a Casa das Marias, aqui no nosso caso, buscar de alguém que consiga ajudar de fato essa mulher, para que ela entenda que ela pode sair disso, que ela vai sair disso, que ela não precisa chegar ao ponto como a Sandra, de perder os filhos por um ano, né, ter que viajar para longe, perder 8 empregos. Ela não precisa chegar a esse ponto, ela pode pedir ajuda antes,
quanto mais cedo, mais fácil vai ser para ela sair dessa E eu vi um post bem legal seu, Sandra. Me avise se eu for amiga do seu agressor. Sim. E aí você vai e denuncia, ou não? Não. Você vai Aí eu vou ter uma conversar com a conversa com vítima. ele. Gente, a mulher é brava agora, a mulher ficou brava. Ei, não, mas... Interessante, né? Porque você até me fez lembrar de algo. Porque eu sempre estou repetindo essas postagens, porque é algo que dá resultado, né? E aí, um amigo me ligou, falou, Sandra, essa postagem sua aí, tem jeito de você tirar? Eu falei, não vou tirar não. Aí ele falou assim, dá pra gente conversar? Eu falei, dá. Aí, mas combinou, tal, a gente foi conversar. E aí ele falou, eu sou um agressor. Ah, você tá me avisando antes que ela venha me avisar? Porque eu sei como é que você... Então, assim, quando eu falo isso, é de verdade mesmo. Se eu sou amiga do seu agressor, eu não quero que você me avise. Porque, em primeiro lugar, eu não tenho interesse nenhum de ser amiga de um homem que agride, que maltrata, que faz mal para uma mulher. Eu não quero. Mas só que antes, eu quero conversar com ele. Eu posso continuar a amizade com ele, mas ele precisa entender que ele está errado. Então, assim, eu sou uma ativista que eu realmente jogo o que tem que jogar na rede social. Eu falo o que tem que falar. Eu corro todos os riscos. Entendeu? Eu já atendi casos assim de esposas de coronéis. Eu já atendi, olha, situações assim. Então, quando você... O que é ser ativista? Até fizeram essa pergunta esse dia para mim. Sandra, mas afinal de contas, o que é ser um ativista? Ativista é você quando você pega uma causa, né? Olha, a minha causa é esse copo. Esse copo vai ser a minha causa, eu vou defender ele porque ele é o melhor material, e eu vou fazer de tudo porque eu vou defender ele. Isso é ser um ativista. Então, independente de quem goste, tem muita gente que não gosta de mim. E você sofre ameaça? Sim, tem muita gente que não gosta de mim. Eu não me importo, não me importo, porque eu não dependo de você para nada. Né? Em primeiro lugar, tem um Deus que me sustenta e que cuida de mim. O que as pessoas acham ou deixam de achar do meu trabalho, sabe, do que eu faço, eu também não me importo. Eu sou uma pessoa assim, a partir do momento que eu saí dessa relação abusiva, que hoje, com 51 anos de idade, eu olho para minha filha, eu olho para minha neta, né? Olho para o meu outro filho, os meus outros netos, eu vejo que o meu tempo é como se o relógio agora estivesse correndo mais rápido. Eu agora estou correndo contra esse relógio. E tudo que eu puder fazer, eu já fazia antes, imagina agora. E você tem pretensão política? Eu já fui candidata. Você foi candidata? Já fui candidata a vereadora, já fui candidata a deputada estadual. Os meus filhos ficam nervosos demais, a Jennifer tá aqui, ela fala, mãe, pelo amor de Deus, não entra nisso. Aí quando a gente perde a eleição, aí tá vendo? Tanto que a senhora faz por essa mulher, a senhora já ajudou mais de 10 mil mulheres, cadê os votos, né? Mas então, assim, não tenho pretensão mais política. Eu não tenho mais. Mas eu tenho pretensão de ajudar mulheres a entender da política, se preparar e ser candidatas. Porque como eu já fui candidata, eu sei perfeitamente como é que o sistema funciona. O sistema dos partidos. Hoje mesmo estava falando da questão de cotas, 30%, 50% de cotas para as mulheres. Os partidos têm que registrar as candidaturas dos 30%. Mas não é que eles tenham que eleger essas mulheres. É só para ter a cota, porque senão os homens não são candidatos. Então, nós precisamos lutar para que esses 30%, 50% seja na bancada, tenha obrigatoriedade de eleger essas mulheres. Aí sim, aí vai mudar as coisas. Agora, aí quando chega a época, pelo menos em Rondonópolis, quando chega faltando uns 4 meses para a eleição, começa a captura de mulher. Fica o corre-corre. Os partidos ficam doidos, um atrás do outro, sabe? Aí vai lá naquela Dona Maria, que faz aquele trabalho tão lindo, que ela doa, faz sopão todo domingo, mas aí ela tem que pedir doação da sopa, dos legumes, ela tem que pedir o botijão de gás, é tudo por conta dela. Ninguém ajudou ela até agora, mas ela fez um trabalho ótimo e ela atende 2.000 crianças, que dá 2.000 famílias.
Aí vai lá, não, a senhora é ótima. No mínimo 2.000 votos. A senhora é ótima, a senhora vai ser eleita. E ela não é eleita. Ela não é eleita. Porque ele só usou ela para aquela cor. Então, assim, E volta pro partido. agora o que eu quero? Eu quero sim ajudar mulheres a ser vereadoras, a ser deputadas. Eu tenho o maior orgulho de quando eu falo assim, nossa, ele é vereadora, ele é deputada. E o brilho da outra mulher me deixa mais linda, porque quando eu encosto em mulheres que se destacam, eu me sinto maravilhosa. Eu falo, ai, gente, eu sou doida para ter uma amiga deputada. Eu sou doida para ter uma amiga, né? Então, assim, nós mulheres precisamos olhar uma para as outras e falar assim, puxa vida, como que você é gata, sabe? Como que você é perfeita, como que você é guerreira, te admiro. Te curtir, eu vou curtir você na rede social, né? Então, falta isso. Quando nós, mulheres, entender que o problema está aqui com a gente e se a gente se unir como os homens, exemplo, se tá dois homens aqui casados com duas mulheres e passa a Maria ali, e ela conhece a esposa de algum, ela automaticamente tira a foto e manda no zap. Ó, acabei de ver teu marido ali com a outra ali, ó. Já faz o inferno na vida. Vamos inverter as coisas. Vamos inverter. Tem duas mulheres com homens que não são seus maridos. Passa um colega, um homem. Ele vai perder tempo e ficar mandando fotinha, me intrometendo, porque para ele não importa. O homem tem parceria. Uhum. O homem se defende, o homem se protege. Ah, eles morrem se defendendo mesmo. E por que nós não podemos morrer nos defendendo? Né? Eu conto muito a história da Joana d'Arc. Vocês são a Joana d'Arc. Para nós sermos hoje quem nós somos, ativistas, presidente, parceiras de conselho de segurança, que eu também já fui, né, fiz parte do conselho de segurança, né? Muitas mulheres atrás morreram. Todas as nossas grandes conquistas vieram através de derramamento de sangue. Joana d'Arc, uma menina de 16 a 19 anos, ela apenas queria lutar e ela queria fazer com que as coisas acontecessem e que as mulheres tivessem também o mesmo direito, naquela época do século XIX. E ela tinha que se vestir de homem, porque se descobrisse que ela era mulher, o mundo dela tinha acabado. Porém, chegou o dia que descobriram que Joana d'Arc não era o que ela falava que ela era uma mulher. Aí o que fizeram? Colocaram ela Uma bruxa. para ser queimada. Então ela morreu assim. E hoje nós não somos queimadas, mas nós somos Canceladas na internet. Também. Nós somos ignoradas, nós somos subjugadas, nós temos ainda dificuldade nessa questão agora, com a nova lei também, que o salário é igual. Entre aspas. Né? Mas aí é que vem a nossa parte. Nós precisamos fazer com que a lei seja respeitada. Se você sabe que uma lei foi criada, sabe o que você tem que fazer? Vai lá no Google, coloca, imprime, coloca dentro da tua carteira. Eu vou fazer isso. A minha filha falou assim, eu falei, Jennifer, eu tenho que ir no banco porque eu tô com um problema para resolver sobre uma documentação. E hoje, numa entrevista na TV, eu falei a respeito. Gente, a gente tem que defender o nosso direito, porque só pode ficar 10 minutos na fila do banco, tal. Aí a minha filha falou assim, uai, mãe, a senhora vai no banco, quanto tempo a senhora vai ficar lá para arrumar essa documentação? Eu falei, gente, eu devo ir lá de manhã, sair só no final da tarde. Uai, mãe, mas a senhora acabou de falar que tem que lutar pelo seu direito. Aí eu falei a verdade. Então eu vou imprimir a lei. Uns 10 minutos. Eu vou imprimir a lei e vou chegar lá no gerente e falar, tá aqui, ó. Eu quero ser atendida. Então é isso que nós precisamos fazer. E violência contra a mulher é inadmissível, inadmissível. Enquanto nós estamos aqui conversando, sorrindo, né? Eu estou muito feliz por ter conhecido vocês duas. Muito também. mesmo, tamanho do mundão. Para mim é um prazer, assim. Eu sou uma mulher realizada quando eu conheço mulheres assim, sabe? A gente não é que a gente quer ser tratado como princesinha, não. A gente quer ser tratado bem, não é assim? Sim. Então pronto. Nós somos mulheres empoderadas, nós somos mulheres independentes, mas nós também precisamos de colo, nós também precisamos de show. Às vezes a gente precisa chorar, às vezes a gente tem que estar debaixo do balaio, entendeu? Tem dia que eu chego em casa, eu vou direto pro quarto, meu marido, uai, o que foi?
eu quero ficar aqui. Eu desligo meu celular, é o meu momento. A Mulher Maravilha tirou toda a sua armadura agora, eu sou só Sandra. Porque eu sou mulher. Então, Sandra Raquel, vou te agradecer muito por você ter, assim, vindo ao podcast. Sua filha me mandou mensagem: ó, minha mãe tá aqui. Eu falei: velho, tem que pegar, vou pegar. Obrigada por ter É vindo minha fã também. número 1. Ué, mãe, é assim mesmo, eu sou fãzoca da minha mãe também. Obrigada por ter vindo no podcast. Tá sempre aberto para você. E o Botecast vai lançar também por esses dias agora já uma campanha de combate à violência à mulher também. Nós estamos estudando aí, fazendo direitinho, estamos com o banner pronto. Só estamos vendo quem que vai fomentar direitinho, mas nós vamos lançar. Queremos o apoio das duas, tá? E é isso. Uma Olha, consideração? é interessante também agosto, né? Que é o agosto lilás, né? Que todos os dias de discutir sobre a violência contra a mulher. Eu estou à disposição também, né? A gente está para servir, a gente está para ajudar, para contribuir. E falando em conselho de segurança, nessa última eleição eu apoiei uma candidata e eu passei para ela uma ideia muito interessante que agora eu passei até para o deputado Max. Quero até fazer um agradecimento a ele, já que você me permite, né? O Max, ele tem ajudado muito essa questão das mulheres e ele tem me dado condições para mim correr o trecho, como diz o deputado Max, para que seja criado o conselho de segurança da mulher. Porque os conselhos são conselhos, mas não tem um conselho específico para a mulher. E este conselho de segurança da mulher vai dar todo esse suporte para essa rede de proteção. Vai ser maravilhoso. Então eu espero que quando for passar na Assembleia, que seja aprovado e que nós tenhamos ver. O que você acha? Não, 100%. Acho que tudo que vem a somar para crescer, para melhorar, é bem-vindo e a gente está aqui para isso, né? Nós somos ativistas, nós arregaçamos as mangas justamente para lutar. Cada um com as suas ferramentas. Por exemplo, a Renata está abrindo o canal dela para nós falar desse assunto. Não, tá sempre assim, eu acho super importante. Cada um contribui como pode. Como tem, né, as ferramentas de cada um. Eu gostaria, Renata, nas considerações, como você pediu, de agradecer por ter aberto, porque é um canal de comunicação que a gente tem bastante mulheres, inclusive, que te acompanham. E é importante ela saber, por mais que às vezes ela não está sofrendo a violência, mas ela tem uma vizinha, tem uma amiga, tem uma irmã, tem uma prima, né, alguém do trabalho dela, alguém do estudo dela, da faculdade, que ela possa enviar esse podcast, ser o primeiro passo, para depois elas comentarem sobre o assunto e devagarem introduzindo, e ela se encoraje aí. Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para auxiliar. E sim, existe um final feliz, existe uma condição de mudança de vida, existe sim uma saída. Deus acima de tudo, com Deus à frente, eu acho que agindo Deus, quem impedirá? Né? Eu acho que desde que Deus transformou a vida da Sandra, hoje ela é uma mulher que a gente nota que ela é curada, mas ela já foi uma mulher machucada. E hoje ela está aqui para tratar outras mulheres. E nós, do Conselho de Segurança, estamos à disposição, tanto para os seus novos projetos sobre essa temática, quanto para ajudar, auxiliar toda essa rede de apoio. A gente tem conversado, né? A gente é bem entrosado com essa rede de apoio aqui de Campo Novo. E lembrando que, para qualquer denúncia, o telefone é o 190 ou 3382-1190. Esse é o primeiro contato. Aí depois, quando a equipe da Maria da Penha te atende, ela tem um celular específico, que é da Maria da Penha, que fala com a vítima, que é sigiloso, que é só os dois que conversam. Aí não passa mais pelo 190, não passa por outras pessoas, só pelo atendimento ali mesmo. Então, aguardamos que dê muito resultado e vamos escolher muitos frutos desse podcast. Meninas, muito obrigada. Também tem uma outra ferramenta importante. Eu sou embaixadora do projeto Âmago aqui do estado de Mato Grosso. O que é o Âmago? O Âmago é um botão do pânico, como se fosse um botão do pânico. A mulher, ela vai entrar no site, ela vai se cadastrar, vai passar o endereço e esse botão vai chegar na casa dela, gratuitamente. E quando ela recebe este botão, vai ter todas as informações, ela só vai precisar abaixar o aplicativo, ela vai
tem que cadastrar 3 pessoas, então tem toda a explicação. Então, assim, se você tem interesse neste botão do pânico, que é o âmago, você é www.amago.app, tá? Eu vou passar para ela também o link, para que ela disponibilize, para que vocês sigam também sobre este projeto do âmago, que é muito importante. Eu já distribuí mais de 1000 botões neste estado, então por onde eu passo, eu só não tenho aqui porque os meus já acabaram, porque ele é vendido. Você pode tanto comprar, quando você se cadastra, se você tem condições, você compra, porque ele é patrocinado. Ou quando você diz não tenho condições de pagar, ele vai vir gratuito para você. Então hoje nós temos esse botão do pânico, hoje nós temos a delegacia especializada, hoje nós temos os conselhos de segurança, hoje nós temos assim essa rede. Então eu vou terminar deixando um recado, vou deixar assim, uma mensagem para as mulheres. Olhem bem para mim, olhem bem para mim. Sandra Raquel, uma mulher que suportou coisas que vocês nem imaginam. Mas eu nunca perdi a esperança de que um dia eu iria chegar, estar desse jeito aqui. Mas para mim chegar eu tive que ter força, coragem, determinação e não ficar no vitimismo. Não espere que ninguém faça nada com você. Se você não se tratar, se você não correr atrás dos seus prejuízos, se você não tratar de ser feliz, ninguém vai fazer isso por você. Ah, Sandra, mas eu tenho muito medo. Você não sabe o bicho-papão que eu tenho aqui em casa. Eu sei, porque o meu dormia com uma arma debaixo do travesseiro. Eu sei que dá muito medo. Mas vai com medo, vai com muito medo, porque vai compensar. Vai compensar. Faça isso por você, faça isso pela sua felicidade, pelos seus filhos. E quando você conseguir romper essa relação abusiva, quando você conseguir fazer o que eu fiz, seja uma de nós. Faça o que a gente faz. As meninas vão lá e falam, Sandra, como que eu posso te pagar por tudo que você já fez por mim? Me passa o teu Pix, vou te ajudar. Não. Quando eu recebi você aqui, eu já tinha te dado uma missão. Você deve ter esquecido. O que eu falo para as mulheres? Eu vou te ajudar. Mas quando você estiver curada, você vai ser uma de mim. Você vai ser uma que vai representar essa instituição. E você vai ajudar outras mulheres. Simples assim. Uma ajudando a outra. Uma ajudando a outra. Sejam felizes. Vocês nasceram para ser felizes. Não vão dormir chorando. Não vão dormir destruídos. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. E é o que eu desejo para vocês aqui de Campo Novo do Parecis e em todos os lugares do planeta onde estiver uma mulher. E vocês, homens, por favor, meus anjos, cuide das suas companheiras. E se algum de vocês estejam tendo comportamentos abusivos, reavalie, procure ajuda e mude, porque família é sagrada. Família a gente tem que preservar. E somente com amor que a gente vai conseguir manter a nossa família unida. E muito obrigada, meninas. E pro BPzinho aqui. A saúde que você tá chegando. Muita. Um beijo, Botemores. Até a próxima.